Certo? Antes de entrarmos no tema, né? Falar sobre intercessão, vamos orar, pedir ao Senhor que nos conceda o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar a toda a verdade. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Grandioso Deus, amado Pai, estamos prestes a estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo nos conduza, Pai, para que nós não venhamos tirar nada da tua palavra e colocar sobre nossas próprias vontades, nossos próprios caprichos. Seja feita toda a vida a sua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bom, o tema que eu quero tratar hoje é sobre intercessão. Porque esse tema é bem controverso dentro do cristianismo. E algumas pessoas pensam que Jesus é o único intercessor, nesse caso nosso. A outra parte desses grupos, são dois grupos, eles acreditam que os santos intercedem diante de Jesus pela humanidade. Bom, mas será mesmo que os santos intercedem pela humanidade diante de Jesus? Será mesmo isso? De onde eles tiraram isso? Bom, eles usam até a palavra de Deus, a própria Bíblia, para argumentar que os santos intercedem por nós diante de Jesus e não de Deus. Ou seja, diante de Jesus eles intercedem para que Jesus intercede por nós diante do Pai. Bom, o primeiro texto que eu gostaria de apresentar, que é um argumento deles, é Romanos 8, 26 e 27. Gostaria que os irmãos pegassem Romanos 8, 26 e 27 e vamos entender um pouco sobre esse texto. Amém para todos? Amém. Romanos 8. Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com os gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Ou seja, eles usam esse texto do Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, aliás, para argumentar que, da mesma forma que o Espírito Santo intercede diante de Deus, por nós, os santos também intercedem. Ou seja, de acordo com esse texto aqui, o que o Espírito Santo faz? Ele assiste nós em nossas fraquezas e com seus gemidos inexplicáveis, inexprimíveis, ele leva nossas orações a Deus e intercede por nós para que Deus nos ajude. Essa é a interpretação correta do texto. A gente não pode tirar o texto fora do contexto. É isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas. E como nós não sabemos como orar, como convém, como é correto, ele pega as nossas orações, leva até o Pai e com seus gemidos inexprimíveis, ele apresenta a Deus intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão do Espírito Santo não é a mesma intercessão de Jesus, que se tornou sumo sacerdote. Por quê? Porque a intercessão de Jesus é a intercessão redentora. É a intercessão que justifica o pecador. A intercessão do Espírito Santo, ela não nos justifica os nossos pecados. Ela é a forma que Deus achou de nos ajudar nas nossas fraquezas. Ou seja, Jesus é o intercessor mediador. O Espírito Santo é o intercessor que ajuda nas nossas fraquezas. De acordo com esse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo estava falando ali das tribulações que eles passavam, e da grande tribulação que eles passaram na Ásia, e ele fala para os irmãos colocarem eles nas suas orações intercessórias para que Deus os ajudasse. O Espírito Santo, ele age dessa mesma forma. Ele vê as nossas fraquezas, e nós não sabemos orar, e ele leva até Deus para nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós não podemos extrair isso e dizer que os santos intercedem por nós. Isso é tirar o texto fora do seu contexto.
Assim como o apóstolo Paulo fala que as nossas orações intercedem pelos irmãos, assim o Espírito Santo intercede por nós. Bom, é assim que a palavra de Deus nos ensina. O segundo texto que eles usam é Jó 33, 23, para argumentar que os santos também intercedem por nós. Vejamos, Jó, abram a Bíblia de vocês em Jó 33, 23. Daí nós vamos pegar o contexto, que o contexto é que dá a ênfase sobre o texto. Amém? Amém. Diz assim, Jó 33, 23. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que lhe convém, ou seja, o que o texto está nos dizendo aqui, nós devemos pegar no seu contexto, aqui era Eliú, um dos que ali estavam entre os 3 amigos de Jó, e Jó, nós podemos ver que Jó, ele declarou inocente, e diz que Deus estava tentando contra a vida de Jó, e ele se declarava inocente sobre as acusações dos amigos dele. E Eliú entra nesse meio para repreender Jó. E aí, Eliú repreende Jó, fala que o homem, no verso 14, o homem não atenta para o que Deus falava. Falando para Jó isso, Jó, o homem não atenta para o que Deus falava. Mas se o homem atentasse para o que Deus falasse, aí entra no contexto, o verso 23. Se com ele houvesse um anjo dos milhares, um intercessor, para declarar ao homem o que lhe convém, ou seja, o que ele deve fazer. E aí o 24 diz assim, então Deus terá misericórdia dele e dirá o anjo para redime-o para que não desça a cova. E achei resgate, é isso que Eliú estava falando. Nós não podemos tirar esse texto e dizer que os santos intercedem por nós, porque o anjo intercede por nós. O anjo aqui é o anjo que ajuda, o anjo que declara o que o ser humano deve fazer, para que Deus ache misericórdia dele. Lembra de Ló? Quando Abraão estava ali e aparecem 3 anjos, um era Jesus e os outros 2 que descem à casa de Ló, os anjos declaram a Ló que ele deve fazer, que ele deveria sair de Sodoma. E Deus foi misericordioso porque Deus viu que Ló era justo. E só Ló e sua família que foi salvo. E assim, Eliú estava falando para Jó. Jó, se você ouvir atentamente, se tivesse um anjo com você e ouvisse o que o anjo declarasse, o que convém, Deus terá misericórdia de você. Eliú estava repreendendo Jó, porque Jó dizia, na sua ignorância, que ele era justo e que Deus atentava contra a vida dele. Bom, também devemos levar em consideração a igreja primitiva apostólica, dos apóstolos, que é a base de referência para a nossa igreja hoje. A igreja apostólica, ela nós não vemos eles criarem nem imagens de esculturas dos antigos, nem venerarem nada do que eles tinham ali. Nem a vida deles eles veneravam, ou seja, eles apenas pegavam como exemplo, por exemplo, o Abraão, o pai da fé, eles pegavam Abraão como exemplo de fé, de vida cristã, de obediência a Deus, mas eles não veneravam a vida de Abraão, como Abraão intercedia pela humanidade por eles. Não. A igreja apostólica, ela tem que ser a base, porque foi eles que viveram com Jesus. A gente não vê, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, nem os profetas, os homens de Deus, sendo venerados pelos apóstolos lá na frente. Nós não vemos isso. E é isso que nós devemos extrair para a nossa fé hoje. E eles não fazem a mediação por nós, nem a intercessão. Por quê? Porque só Jesus faz a intercessão. Nós vamos ver mais à frente os textos que falam sobre isso.
Idolatria ao santo, essa mediação, não existe na igreja apostólica. Pelo contrário, Atos 10, 25 e 26, Cornélio, lembra de Cornélio? Quando Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio prostra diante de Pedro para adorar. E Pedro fala, eu sou homem como tu. Pede para Cornélio se levantar. E nós hoje vemos no cristianismo, as pessoas se venerando a umas imagens que simbolizam aqueles irmãos que já morreram. Segundo esse texto, isso é errado. E quando surgiu... Calma aí. E sai um pouco... E agora... E os santos, ou seja, aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, que morreram pela palavra, por Jesus, quando surgiu essa adoração, essa intercessão? Bom, em 155 da era cristã, no anfiteatro de Esmina, com alguns martírios, entre eles o bispo Policarpo, que é conhecido da Igreja Romana, e até fazia parte assim, da Igreja Romana, com o testemunho deles, da morte dos martírios deles, levou os primeiros cristãos a venerar as relíquias e a pensar que eles intercediam diante de Deus pelos homens. E no século IV, a igreja deu origem à adoração a todos os santos. 835. O Papa Gregório IV dedica o dia 1º de novembro a todos os santos. Ou seja, isso não tem fundamentação bíblica. Apenas os cristãos acharam que, com os martírios daqueles irmãos, eles acharam melhor venerar. Eles acharam assim, não melhor venerar, melhor dizendo, eles acharam que deveriam venerar as relíquias daqueles irmãos que morreram no martírio e passaram a adorar, ou seja, passaram a venerar a morte deles, como que eles achassem que os irmãos que morreram no martírio intercedessem por eles diante de Jesus. Isso não é fundamentação bíblica, é apenas uma crença que surgiu por acaso. Bom, e agora nós vamos partir do entendimento bíblico. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa intercessão? Será que realmente os santos intercedem por nós? Ou não? Vamos com o primeiro texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim. Eu estou sendo bem rápido e bem breve por causa do tempo. 1 Timóteo. Segunda. Amém? Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, aliás. 5 e 6. Diz o seguinte. Porquanto há um só mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, esse texto nos revela que só existe Jesus e só existe um Deus, um mediador e um Deus. Não abre margem para nenhum outro tipo de mediação, quer seja entre Jesus, quer seja entre Deus. Tá bom, vai. Esse é o testemunho que devemos prestar em todo o tempo. É interessante que o verso 6, ele nos revela o porquê que Jesus recebeu o título de mediador. Porque ele foi o único que deu em resgate por todos. Em todos os tempos, em todas as épocas. Ou seja, esse texto já quebra todos os argumentos de que existe intercessão ou não intercessão. E não existe intercessão entre Jesus nem entre Deus. Somente Jesus é que intercede por nós. Por quê? Porque ele foi o único que entregou a sua vida para resgatar a nossa vida. Para resgatar a humanidade. Então, ele é o único intercessor. Os textos
que nós explicamos de Jó, o texto de Jó, o texto de Romanos, é apenas um texto que eles usam para fundamentação bíblica correta. Fundamentação bíblica correta que Jesus intercede por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos folhear a Bíblia. 1 João, mais à frente um pouquinho. O apóstolo João, que viveu com Jesus, ele escreve isso. E o apóstolo Paulo, nós vimos agora, o apóstolo Paulo escrevendo, agora é o apóstolo João. Pai, a Lolita tá comendo voando, Rita. Ela falou pra nós desenhar. Amém? Ela falou pra nós desenhar e agora não quer. 1 João quanto, irmão? 1 João 2, 1 e 2. Diz o seguinte. Amém para todos? Amém. Amém. Tá na segunda. Diz o seguinte. Filhinhos meus, 2, 1 e 2. essas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, olha o que o apóstolo João escreveu. Interessante aqui. Ele escreve essas coisas para que nós não pecássemos. Não só nós, mas todas as pessoas que viessem a se tornar cristão ou todas as pessoas que viessem a buscar o conhecimento bíblico. Ele escreveu para aquela época e para a nossa geração. Escreva essas coisas para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ele diz que Jesus é a propiciação, ou seja, é aquele que propicia o perdão pelos nossos pecados. Não somente o nosso, mas ele diz que não somente o dele, mas o de todo mundo. Todo mundo que aceita Jesus como Salvador. Ou seja, Jesus advoga a nossa causa de pecadores, de pessoas que estão com a sua salvação perdida, e ele advoga a nossa causa diante de Deus, os nossos pecados. Jesus faz a propiciação para poder justificar o pecador diante de Deus. Ou seja, o mérito de propiciação, de intercessão, é totalmente Jesus, porque ele entregou a vida por nós na cruz do Calvário. A própria Bíblia, ela quebra qualquer outro tipo de argumentação que venha falar de intercessão, a não ser o de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Jesus, ele declarou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declara que ele é o único caminho, a única verdade, o único meio de vida eterna. Ou seja, nós não temos outro meio. Maria, João, o próprio apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, nenhum deles intercedem por nós, nem diante de sacerdote. Lembra da lei de Moisés, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação, para que aquele que trouxesse o cordeirinho e confessasse os seus pecados na cabeça do cordeirinho seria justificado pela intercessão do sumo sacerdote, a expiação dele. Jesus fez isso de uma vez por todas, o sumo sacerdote. Jesus é o intercessor. A Bíblia, ela não nos deixa ser enganados. Bom, em Atos 7, 55 e 56, quando Estevão está morrendo, a Bíblia relata que Estevão estava cheio de Espírito Santo, ou seja, Estevão era um grande homem de Deus, um grande homem mesmo, que morreu por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. E ali o texto diz o seguinte, que quando Estevão estava cheio do Espírito Santo, o céu se abriu e ele viu Jesus à direita de Deus em pé. E aí o que isso nos ensina, nos revela? Que somente Jesus está à direita do Pai. Não tem ninguém nem à esquerda, nem atrás de Jesus, nem na frente de Jesus. Somente Jesus Cristo, o justo,
aquele que é o autor da nossa salvação. Jesus Cristo, o mediador, o que faz a advogação das nossas causas. E para concluir esse tema, quero citar o último texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vamos voltar um pouquinho à Bíblia. Hebreus, capítulo 1, aí atrás. Versículo 3. Hebreus o quê, irmão? Hebreus 1. Capítulo 1, versículo 3. Amém. Hebreus 1, 3. Que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o pecado, como nós sabemos, ele teve origem no céu. Após Jesus fazer a purificação e a mediação, aliás, a expiação pelo pecado da humanidade, o que aconteceu? O que o texto nos revela? Que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Interessante que esse texto não nos deixa ser enganado. Jesus, ele foi o único que fez a purificação do santuário celestial. Para quê? Para que fosse aceito o seu sacrifício por toda a humanidade. O sacrifício que ele fez por todos nós. O texto não nos deixa ser enganado. A Bíblia, ela nos revela que Jesus é o único que faz a mediação entre Deus e nós. Ou seja, Deus, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, aí o Isaías 59:2 fala que o pecado nos afasta de Deus. Jesus é a ponte. Eu costumo falar isso, já falei isso em algum tempo. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é aquele que nos liga à divindade, ao Pai. Jesus é a nossa ligação com Deus. Só por meio de Jesus que nós voltaremos ao jardim do Éden, ou seja, à eternidade. Só através de Jesus. Só através dos méritos dele. Nós somos pecadores. Nós não sabemos como orar. Não sabemos andar corretamente segundo a vontade bíblica, segundo a santidade. Nós pecamos todos os dias. Então, Jesus é o único que pode nos justificar. Nós não podemos ser justificados por obras. Jesus é o único que justifica os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Somente Jesus. E está mais do que claro. E a Bíblia não compactua com essa crença de que há algum santo, ou Maria, ou aqueles que viveram com Jesus, intercedendo por nós. As pessoas devem decidir se querem ficar com aquilo que se tornou uma crença por acaso, ou com a verdade que Deus soprou através dos seus porta-vozes, os apóstolos, os profetas, e hoje é o guia, o nosso guia, o guia que nos levará, nos guiará pelo caminho da justiça, o caminho que nos levará à Nova Jerusalém, o caminho que nos levará ao lado de Jesus para a eternidade. É a verdade, é a Bíblia. Ou nós ficamos com a verdade, ou com a tradição. E eu e você, nós decidimos hoje, nós decidamos hoje, ficar com a verdade. Porque Jesus disse, santifica-os, João 17:17. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus declarou que a palavra dele, que ele professou, é a verdade. É por essa verdade que nós devemos viver, por ela que devemos morrer. Nós não devemos buscar nenhum outro tipo de mediação. Jesus Cristo, o justo, como o apóstolo Paulo declarou uma vez, é o autor da nossa vida, a qual aqueles que viveram naquela época tinham matado, mas o apóstolo Paulo falou, arrependei-vos hoje de aceitar Jesus como vosso Salvador. É isso que devemos fazer. Então, Jesus como nosso Salvador, nosso intercessor, nosso mediador, para que com ele vivamos eternamente. Amém? Amém. É a mensagem de hoje. Amém. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Mensagem muito boa. E graças a Deus, dentro
do padrão, Amém. é o que a gente chama de a sã doutrina, né? A sã doutrina da palavra de Deus. Amém. Então, Verdade. foi mais do que explicado pelos textos bíblicos que o irmão Mateus colocou aqui, que não adianta a pessoa estar buscando quem já morreu. Quem já morreu está morto, não atende. O único que pode atender as nossas orações é aquele que não está morto. Morreu, mas ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é? ressuscitou. Então, é isso aí. Jesus. Mensagem muito Verdade. boa, graças a Deus. E agora, pedir ao irmão Mateus que faça a oração final, e depois a gente tem as considerações finais dos nossos irmãos Sueli e Leonardo. Amém. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, amado e eterno Pai, e assim nós possamos viver, Pai, como o Senhor, acreditando que o Senhor sempre, sempre será e sempre será o nosso único intercessor, aquele que faz a mediação entre Deus e nós. Todavia, perdoa os nossos pecados, nós somos falhos e pecadores, e queremos viver na Tua vontade, o Senhor sabe do nosso coração, mas nós não temos força. É por isso que pedimos ao Senhor nos dê força para que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos conceda. Assim como o Senhor diz lá em João 14,16, que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo Consolador, que está sobre nós, que estaria conosco por todo sempre. Que Ele esteja com nós, nos guiando a toda a verdade, possamos nos capacitar para receber e não sair das entrelinhas da Tua verdade. Cuide da Tua igreja da ICV, para que ela cresça cada vez mais e nós possamos proclamar o Evangelho. Proclamar aquele que realmente merece a nossa adoração, a nossa veneração, que é o Senhor Jesus Cristo. Todavia, nos capacite para a Tua vontade e para a Tua glória, Senhor. Obrigado por isso e que possa converter as pessoas dos seus pecados. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Primeiramente aqui, agradecer ao irmão Reginaldo aí, né, por estar fazendo esse culto com a gente aí, né, que esse culto aí, dia de sábado, fortalece muita gente, né. E não deixar de parabenizar também o irmão Mateus aí, né, pelas mensagens que ele hoje fez um culto aí Verdade. abençoado, tudo explicadinho pra gente, que como o nosso pastor Reginaldo também, todo culto que ele faz é bem explicado, tudo texto dentro do contexto. Muito boa mensagem. Deus abençoe, irmão Mateus. E é muito bom estarmos juntos. É sempre bom os irmãos estar juntos, né? Mas de sábado, que a gente aqui quase não tem, então é muito bom a gente, esse culto de sábado, a gente estar junto. É uma bênção de Deus, aprendendo, e vamos orar a Deus para o Senhor abençoar e levar logo a gente, para estar todo mundo assim reunido junto, aprendendo de Jesus. É muito bom. Que Deus abençoe, fico feliz de nós estar aqui participando junto com vocês. Deus abençoe a cada um, e a mensagem foi muito bem explicada. Deus abençoe.